Sabe o que eles faziam? A Bíblia nos fala que os habitantes ninivitas, eles pegavam a cabeça dos profetas, cortava pelo pescoço e botava na praia, como se fosse um enfeite. Tá, mas bora porque realmente interessa. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Pregue não, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A palavra de Deus fala lá no livro de Jonas que... Deixa eu tirar o fone porque eu fico melhor sem fone. Ai, ô glória, ô glória. Nossa, tava falando alto, hein? Tá, a palavra de Deus nos fala lá no livro de Jonas que Jonas, ele teve um chamado do Senhor. O Senhor, ele pediu não, ele ordenou. Ele ordenou para que Jonas, ele fosse até a cidade de Nínive, para que aquele povo fosse salvo. Porque aquele povo, eles faziam coisas terríveis. Meu Deus. Eles faziam coisas terríveis contra os profetas de Deus. Porque lá no livro de Sofonias, Jonas e... Tem outro livro, mas eu esqueci agora. Tá, mas pelo que eu me lembre, enquanto isso, vou ficar nesses dois livros, Sofonias e Jonas. No livro de Sofonias e Jonas, nos conta um pouco da história da cidade de Nínive. A cidade de Nínive, ela teve um passado muito longo. Aí os habitantes ninivitas, eles quiseram mudar a ordem. Só que era o seguinte: todo profeta de Deus que ia pregar naquela cidade, ou profetizar, ou falar algumas coisas, os habitantes ninivitas, por causa da maldade do coração do homem, eles não queriam se arrepender, e eles não gostavam da palavra. Sabe o que eles faziam? A Bíblia nos fala que os habitantes ninivitas, eles pegavam a cabeça dos profetas, cortava pelo pescoço e botava na praia, como se fosse um enfeite, como se fosse um negócio normal. Aí eles pegavam a cabeça dos profetas de Deus, tirava, cortava pelo pescoço, pegava a cabeça e botava na praia. E ali deixava ali na praia. Eles praticamente matavam os profetas de Deus. E essa maldade subiu até a minha presença. Aqui no versículo 2 que nos fala: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas, ele sabia que aquela cidade fazia coisas horríveis com os profetas de Deus. Cortava pelo pescoço e tirava a cabeça e botava na praia, como se fosse um enfeite, algo normal. Aí Jonas, ele ficou com medo. Jonas, ele temeu. Ele falou assim: Senhor... me leve pra qualquer lugar, mas não leve pra lá não, Senhor, por favorzinho. Jonas, ele falou, claro, obviamente, porque Deus é soberano, a gente não vai falar exatamente assim com Deus. Mas Jonas, ele falou isso com Deus e ele fugiu. Deus, ele falou assim: vá naquela cidade, pregue contra a cidade de Nínive e aquele povo será salvo. Jonas, o que ele fez? Foi embora. Ele falou assim: eu não, tá todo borrado, vou embora. Aí ele foi embora, foi descendo a Jope, indo para a terra de Tarsis. E ali indo para a terra de Tarsis, ali descendo a Jope, Jonas, ele pegou um navio. E nesse navio ele estava indo tudo certo. Só que tem uma coisa: na vida de todo crente, e até mesmo daqueles que não são crente, Jesus, ele sempre vai te buscar. Porque todos nessa terra têm um chamado. Todos nessa terra, alguns são escolhidos, porque eu não posso falar que todos são escolhidos, porque não são todos que são escolhidos, mas todo mundo tem um chamado. Deus, ele tinha escolhido Jonas para que fosse pregar na terra de Nínive, e ele foi e mandou Jonas ir para lá. Só que Jonas, ele fugiu da presença do Senhor, foi descendo pelo caminho de Jope para ir para a terra de Tarsis. Só que ele tinha que pegar um navio, e ele foi, pegou o navio, aí tudo certo, até aí. Não, tudo certo não, né? Que tava tudo errado. Mas até aí a história continuou. Só que Deus é o seguinte: Elias, quando Elias orou e desceu fogo do céu, os profetas de Baal, eles temeram. E os profetas de Baal temeram. E Elias depois, ele ficou em depressão profunda. Elias, ele foi e se escondeu. Elias ficou com medo. Elias ficou assim: Senhor, toma minha vida, pois procuram me matar, Senhor. Senhor, toma minha vida, pois procuram me matar. Elias ficou numa depressão profunda após
eliminar os profetas de Baal. Só que Deus, ele não deixa a história parar por aí. A história continua. Deus, ele vem e fala assim: Elias, você está temendo. Elias, você está triste. Elias, você está abatido. Mas eu sou Deus. Eu sou o seu Deus. Você é meu servo e eu não vou te deixar. Eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus que abriu o mar vermelho. Eu sou o Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra. Elias, 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 eu não vou deixar você partir. Pode andar pela terra inteira, mas eu vou atrás de você. A mesma coisa é com Jonas, e a mesma coisa é com você que está escutando essa live. Pode demorar o tempo que for, se Deus te escolheu, escolhido não tem escolha. A mesma coisa é com Jonas. Jonas, ele foi pegando o navio, e Deus, ele fez com que uma tempestade chegasse, e Jonas estava lá no barquinho, dormindo. Ai, dormindo. Ai, que coisa boa. Uma sonequinha. Aí Jonas estava lá dormindo. Aí a tempestade veio e os navegantes, que no caso serviam a outros deuses, preste muita atenção nisso. Os navegantes serviam a outros deuses. Anote isso na tua cabeça. Só que Jonas estava dormindo. E os navegantes viram Jonas dormindo e eles se achegaram e eles falaram assim: calma aí, cadê? Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão e se deitara. Dormia profundamente. O capitão do navio dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo no meio dessa tempestade? Levante-se, clame ao seu Deus. Preste atenção nisso, no que eu tinha falado. Como é que fala? Se os marinheiros, se os capitões, se as pessoas que estavam no navio tinham seus deuses, as suas imitações, eles chegaram e falaram assim: clame ao seu Deus. Agora preste atenção, clame ao seu Deus. Eles serviam deuses diferentes e eles provavelmente nem ligavam para o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. E eles falaram para Jonas: clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar a sorte para descobrir quem é responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Ei, Jonas, não adianta, Jonas, você fugir. E você que está escutando essa live, você que está fugindo dos caminhos do Senhor, não adianta, Jonas. Deus vai atrás de você. Da mesma forma que Deus foi atrás de Elias, ele vai atrás de você. Pode demorar o tempo que for, mas ele vai atrás, ele vai te pegar, irmão. Toma cuidado, porque uma coisa eu aprendi: Deus, ele vai te oferecer primeiro, se você é escolhido. Escolhido não tem escolha. Você tem duas opções. Já que escolhido não tem escolha, de qualquer forma vai servir a Deus. É o seguinte, amiguinho, ó, você pode vir por amor ou você pode vir pelo mais difícil, que é a dor. Sofrer, chorar, perder quem você ama. Você tem duas escolhas: ou você vem por amor, ou você pode perder quem você ama. Você pode parar na UTI, pode parar na UPA, você pode acontecer um monte de coisa na tua vida. Como você prefere? Foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas, ele não queria ir pregar o evangelho na cidade de Nínive por amor, porque ele não gostava daquele povo, porque aquele povo matava os profetas de Deus. Ele não foi por amor, mas foi pela dor. Aconteceu a tempestade, o navio quase capotando, e ele foi lá. A sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com ele, para que o mar se acalme? Respondeu Jonas:
Pegue-me e jogue-me no mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que está essa violenta tempestade que caiu sobre vocês. Sabe aquele negócio que... aquele ditado... Ai, meu Deus. Chega até a ser engraçado, mas é uma verdade dura. Sabe aquele negócio de se um faz, todos pagam? É exatamente isso. Adão e Eva, quando caíram, se dois faz, a humanidade inteira cai junto. Se Jonas, ele desobedece ao Senhor e foge da presença dele, o mar ele quase capota. O mar não, o navio quase capota. Você paga junto. Se eu que tô na escola estudando, se um aluno fizer bagunça com o professor de educação física, a gente não vai pra quadra. Se um faz, todos pagam. É sobre isso. Se você faz, todos pagam. De vez em quando você pode, assim, no seu pensamento tá falando assim: esse pecado que eu tô fazendo não tá incomodando ninguém. Esse pecado que eu tô fazendo no oculto não tá prejudicando ninguém. Mas é aí que você se engana, porque os pecados que você comete, apesar de os pecados serem seus, outros pagam. Jesus pagou pelos seus pecados. Preste atenção na comunhão. Ah, esse pecado que eu tô cometendo não tá prejudicando ninguém. Ah, você não deve me julgar. Ai, não. A Bíblia nos fala: não julgue para que não sejais julgados. E assim por diante. Você não deve me julgar, você não deve me condenar, nem isso e aquilo. O pecado que eu estou cometendo não está prejudicando ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, o Deus que se fez homem, o Deus que saiu da sua glória, morreu pelos seus pecados. Não vem com essa conversinha que os seus pecados não estão prejudicando ninguém não, porque os seus pecados crucificaram Jesus. Não vem com essa conversinha que esse pecado que eu tô cometendo não tá prejudicando ninguém. É mentira. Os seus pecados crucificaram Jesus. Se você faz, o outro paga. Se eu fizer bagunça na hora da educação física, o professor de educação física tira a gente da quadra. Se Jonas, aqui na Bíblia nos fala, eu tô com o livro aberto. Se Jonas, ele desobedece a Deus, os marinheiros, os capitães, as pessoas que estavam no barco, que nem tinham culpa de nada disso, pagaram. Se Adão e Eva caíram, a humanidade inteira caiu junto. Se um faz, o outro paga. Se eu peco, eu crucifico a Jesus. Se eu peco, eu traio a Jesus. Se eu peco, eu estou falando que a crucificação não foi nada. A crucificação foi para te salvar. A crucificação foi para foi para te purificar, te livrar dos seus pecados. Porque antigamente no Velho Testamento, a gente, independente do que a gente fazia, o pecado continuava no nosso corpo. Independente do que a gente fazia, o pecado continuava no nosso corpo. As pessoas, os judeus, hebreus, as pessoas, elas faziam o seguinte: elas pegavam bodes e cordeiros para sacrificar, tacar fogo, e assim, nem perdão pelos pecados. É cobrir, não é nem tirar o pecado, é cobrir o pecado. Mas Jesus, ele veio como cordeiro, morreu por ti naquela cruz, te purificou da sua maldade, e você ainda não se rendeu a ele. Como eu disse no começo dessa live, a gente está no ano de 2026. No Antigo Testamento era morte, era dor, era choro, era um monte de coisa acontecendo uma atrás da outra. No Novo Testamento, quando Jesus morre e ressuscita da cruz, ele nos fala: agora é o tempo da graça. As boas novas, o Evangelho chegou. Estamos 2026 anos no tempo da graça. E mesmo assim, você ainda não se rendeu a ele.
Estamos 2026 anos no tempo da graça. E mesmo assim você ainda não se rendeu a Ele. Ele morreu, chorou. Ai, Jesus. Ele foi traído pelo seu melhor amigo. 12 discípulos, 12. Eu falo de novo, 12 discípulos. O único discípulo que Jesus chamou de amigo foi Judas Iscariotes, o traidor. Ai, meu Deus. Os 12 discípulos, só um que foi chamado de amigo por Jesus. Esse era o traidor. Ai, meu Deus. Jesus foi traído pelo próprio amigo. Jesus foi crucificado. Jesus, ele foi crucificado. Chorou, padeceu, ele não disse nada, não reclamou. Ele poderia ter enviado 12 legiões de anjos para guerrear. Mas não, ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele teve misericórdia. Ele ficou calado. Ele suportou a dor calado. Se a gente bate dadinho no pé, a gente já quer xingar umas 200 vezes. Jesus, ele sofreu muito pior e mesmo assim não falou nada. Quem somos nós? Somos pecadores. Somos horríveis. Somos horrorosos. Não somos nada. Mas Ele nos convida ao arrependimento. Ele nos convida à renúncia, a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e servir a Ele. Ele morreu por você, para te purificar e para te dar o acesso ao Pai. Mas Ele, Jesus, não vai te obrigar a servir ao Pai. Se você quiser ou não sei o que você quer da sua vida, não sei. Mas Jesus, ele te dá o caminho. Jesus te dá a escolha, foi por isso que ele morreu por você. Jesus, ele te dá a escolha, foi por isso que ele morreu por você. Mas é que nem eu falo e sempre vou voltar a repetir. Eu não vou te obrigar a nada. O meu dever é falar do Evangelho. Mas o direito é seu querer acreditar ou não. E para terminar, depois que Jonas ele é jogado no mar, a Bíblia nos fala que não é de imediato que o grande peixe ele aparece, não. A Bíblia nos fala que Jonas ele foi descendo as águas do abismo, ou seja, ele foi descendo. Ele foi descendo até chegar no fundo do abismo. Quando ele chega no fundo do abismo, nos últimos segundos, nem minutos, é segundos de vida, ele ora. Jonas, ele toma o posicionamento, ele reconhece que errou. E ele ora, fala assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa as coisas que eu tenho feito. Me perdoa por eu não ter te obedecido. Me perdoa por eu ter atraído aquela tempestade para aqueles que não tinham culpa de nada. Me perdoa por eu não ter pregado o evangelho na cidade de Nínive. Mas, Senhor, se ainda me resta uma chance, uma oportunidade, me salva. Quando Jonas ele termina a oração, Deus ele faz uma ordenança ao grande peixe. Grande peixe. Aqui, ó, você quer comida? Pega lá o Jonas. É brincadeira, Deus não falou assim não. Mas Deus ele faz uma ordenança ao grande peixe, e o grande peixe vai lá e pega Jonas. Jonas ele fica 3 dias, preste muita atenção nisso que eu vou falar. Jonas ele fica 3 dias dentro do grande peixe.
E quando ele fica 3 dias dentro do grande peixe, a Bíblia nos fala que durante esses 3 dias, ele fica 3 dias em fervente oração. É forte. Jonas, ele fica 3 dias em fervente oração. E no terceiro dia, Jonas, ele é vomitado da baleia. Jonas, ele é vomitado da baleia e aonde ele cai? É na terra de Nínive. Ele cai na praia de Nínive. Não, na praia? Eu não lembro exatamente, mas ele cai na terra de Nínive, eu só lembro disso. Aí ele foi e pregou a palavra de Deus para o povo de Nínive, e o povo de Nínive teve arrependimento, foi salvo. Só que a Bíblia também nos fala uma coisa. O povo de Nínive se arrependeu. O povo de Nínive foi salvo. Mas não adianta eu reconhecer a Jesus uma vez. Não adianta eu reconhecer a Jesus hoje e amanhã eu estar em pecado. Foi isso que aconteceu com o povo de Nínive. O povo de Nínive ouviu a pregação de Jonas, ouviu a palavra do Senhor, ouviu a palavra de Deus, se arrependeu. Mas depois, um tempo depois, a Bíblia nos fala que eles escutaram a palavra, se arrependeram, mas voltaram para as velhas práticas. E por conta disso, a cidade de Nínive foi destruída. É isso. Se eu reconhecer Jesus hoje e depois eu errar, eu vou ser igual a Nínive. Eu vou estar sendo destruído. Porque não adianta eu reconhecer Jesus hoje e amanhã eu tô fazendo coisa errada. Não. E que a glória e que a paz de Deus esteja conosco.